Chega uma hora que a gente precisa parar de procurar o que tá errado sobre a gente. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast, videocast, dependendo de onde você está assistindo ou ouvindo. Eu sou a Ina Marçom, eu sou escritora, mentora de mulheres, criadora de conteúdo. E toda quinta-feira às 11 da manhã tem um episódio novo pra gente refletir um pouco sobre a vida, eu trazer um pouco das minhas inquietações, dos meus desejos, dos meus insights. Enfim, tudo que atravessa essa minha mente que é extremamente inquieta. Se você é de astrológicas, eu tenho Lua e Marte em Gêmeos. Isso diz muito sobre a inquietude mental que acontece por aqui e que eu venho sempre trabalhando para dar uma silenciada o máximo possível. Eu acho que até por isso que eu vim morar num lugar como esse que você tá vendo aí de fundo e que você sempre vê de fundo dos meus vídeos quando eu estou em casa. E saí de São Paulo, eu percebi que quando eu saí de lá, eu tive mais contato com a inquietude da minha mente do que quando eu estava lá, porque eu acho que o caos externo de São Paulo me silenciava um pouco fora. E talvez por isso pessoas inquietas tendem a ter mais estímulos externos, né? Precisar de um vídeo, de um podcast, enfim, muitas coisas em volta para ver se consegue dar uma abafada em toda o blá 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 que acontece aqui dentro da cabeça da gente, né? Eu comecei falando desse blá 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 interno sem motivo aparente, mas eu acho que tem um gancho interessante com o que a gente vai falar, discutir hoje. E eu queria pedir para vocês também que vocês comentassem aqui embaixo, para quem assiste no YouTube, acho que no Spotify também tem como, mas pra gente ter mais interação, eu nunca peço, né, pra vocês, e às vezes eu acho que se a gente não pede, quem tá ouvindo esquece, porque eu mesma esqueço quando eu sou a ouvinte ou a espectadora. Mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, deixar o seu comentário. Lá no Spotify tem como vocês ranquearem também, né, darem uma nota pro podcast, curtirem ele, seguirem ele, enfim. Isso ajuda muito a gente enquanto criador. Esse trabalho que é feito com muito cuidado pra vocês e entregue de maneira gratuita, e a única troca que a gente pede é o retorno no engajamento. Então, se você está aí e ainda não fez isso, por favor, faça. Recomende também esse podcast, esse vídeo para os seus amigos, familiares que você sente que vão se identificar com o que a gente está dizendo aqui, para a gente aumentar essa roda de comadres conversando sobre a vida. O assunto de hoje, ele partiu de mim de duas coisas. A primeira foi uma conversa que eu tive no aniversário de uma grande amiga minha. Eu conheci uma grande amiga dela e a gente já se conhecia apenas de internet. Uma admirava muito a outra, mas a gente ainda não tinha se encontrado pessoalmente. E nesse dia a gente se encontrou e a gente se abraçou como se a gente se conhecesse há 10 anos. E uma hora a gente parou para conversar e ela me disse algumas coisas que vão pautar um pouco a nossa discussão de hoje. E a outra coisa foi as pistas que me foram trazidas neste ciclo que eu estou vivenciando agora. Eu mapeio muito o meu ciclo menstrual, porque ele me traz, sim, ele é um oráculo, né? Quando a gente começa a estudar sobre isso, quando a gente começa a mergulhar nessa sabedoria, você percebe que o seu ciclo é um grande oráculo. Ele te traz respostas. Se ele for eu, por exemplo, sofro de cólicas e eu tenho conseguido perceber quais são os gatilhos que eu vivencio naqueles 28 dias para chegar no primeiro dia de menstruação de novo me dar muita cólica. Eu percebi, comecei a mapear realmente. Tanto que fazia já uns 2, 3 ciclos que eu não tinha tanta dor, e nesse eu falei, esse vem com dor, porque eu tinha saído da minha rotina, eu tinha saído totalmente, né, do meu eixo, e eu sabia o quanto isso ia reverberar no meu ciclo. Mas ele também me veio com muitas respostas. Então, se você ainda não mapeia o seu ciclo, eu encorajo muito que você o faça. Porque quando a gente começa a. Eu falo muito sobre isso no meu trabalho, e inclusive vou trazer isso para vocês na vivência presencial, quem ainda não está sabendo. Daqui a pouquinho em Floripa vai acontecer, dia 19 e 20 de outubro, a gente teve que alterar a data, né, por conta das eleições, uma vivência presencial, uma vivência desejante, onde eu vou reunir 15 mulheres para a gente entrar em conexão com a nossa liderança interna. Eu vou guiar vocês nesse processo de ouvir a liderança interna. A liderança interna é aquela que está dentro da gente, que sabe das coisas e que a gente tanto ignora, né? Então, eu vou trazer para vocês sentirem no corpo a presença dela e aprenderem a se posicionar e comunicar os desejos de vocês, as vontades de vocês com confiança a partir da guiança dela. E ela
Normalmente, quando a gente não quer ouvi-la durante todo o nosso ciclo, ela vem fortemente na nossa TPM. É uma irritação muito forte, é uma tristeza muito profunda, todos esses sentimentos extremos que você sente na sua TPM, eles são a que sabe, essa liderança interna, tentando se comunicar com você e tentando trazer para a superfície as coisas que você não está querendo lidar, para que ela possa te trazer respostas. Ela está te dizendo: ó, você precisa lidar com isso aqui. Você precisa ver isso aqui. Se você não ver isso aqui, a gente não consegue seguir adiante. Então, por isso que é tão importante, eu sinto, você mapear o ciclo inteiro, você entrar em conexão com ela durante todo o mês, para você não invocar o caos. Eu escrevi uma newsletter essa semana passada, se eu não me engano, sobre os benefícios de ser caótica. Eu realmente sou uma grande defensora do caos, mas eu acho que a gente não precisa viver no caos. E muitas vezes a gente provoca o caos porque é a única forma da gente se mover. Sendo que se a gente aprender a se mover, a gente aprende a navegar o caos com mais tranquilidade e a gente também não precisa que ele venha com tanta frequência e com tanta catástrofe. A gente pode recebê-lo de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, esse ciclo agora que eu estou vivendo, ele me veio com algumas respostas que eu estava precisando. E essas respostas têm tudo a ver com a conversa que eu tive com essa amiga, porque eu estava tendo, e aí eu vou abrir algumas coisas aqui para vocês entenderem um pouco mais os bastidores, porque eu sinto que eu me coloco bastante como a, a pessoa que traz as informações, mas me coloco pouco com vocês sobre como eu vivo essas coisas aqui dentro. Eu tô passando por um processo de transição esse ano. Eu tô no ano 5 na numerologia, acho que eu já comentei em algum lugar. E algumas coisas estão mudando dentro de mim. E eu tava me sentindo um pouco caótica, um pouco perdida, um pouco travada, inclusive, na minha criatividade. Pode não parecer por eu criar bastante conteúdo para vocês, e realmente a criação é uma forma minha de expressão que ela tem que existir. Se eu parar de criar, eu acho que não existe mais nada, assim, eu não consigo, eu preciso criar. Das coisas que eu mais amo fazer na vida é a criação, é criar coisas, é criar esse podcast, é escrever, é produzir criatividade. Eu amo fazer isso. Então eu preciso fazer isso e eu continuo fazendo isso, mas eu comecei a não me identificar mais com todas as coisas que eu estava produzindo, eu comecei a ter não é por aí, não é isso ainda. Eu comecei a me desidentificar com algumas coisas. E isso veio desse ano mesmo. Esse ano eu comecei a falar, não é isso. Aí eu passei por rebrandings na marca. Eu achei que era muito pessoal, assim, profissional, né? Ainda vou mudar a cara da marca, então eu vou, é, sei lá, mudar a proposta disso, a proposta daquilo. Aí depois eu olhei para dentro. Nesse ciclo agora me veio a resposta. E eu percebi que nesse momento eu não vou ter respostas. Nesse momento eu preciso viver a dúvida. E aí, entrando na conversa que eu tive com ela, eu estava dizendo para ela que eu estava passando por um processo de rebranding. Ela é uma seguidora dos meus conteúdos, ela falou que ela ama os meus conteúdos, que ela acha eles fantásticos. Eu fiquei super lisonjeada porque é uma artista que eu também admiro muito. E eu estava falando para ela, eu tô passando por um rebranding, mudar um pouquinho a cara da marca, das coisas, porque eu sinto às vezes que as pessoas não me levam a sério. Eu sinto às vezes que a minha cara, que não sei, elas acham que eu sou muito nova, ou muito inexperiente, ou não sei, eu sinto que eu não passo uma confiança necessária para as pessoas, eu preciso mudar algumas coisas em mim para que elas sintam que realmente podem confiar em mim. E ela me ouviu atentamente. E ela falou: "Mas por que que você sente isso? Muita gente te falou isso ou uma pessoa te falou e você está carregando isso?" E eu falei: "Não, eu acho que é uma questão de como o meu trabalho vai crescendo. Ele cresce de uma maneira bem lenta e gradual, e eu sinto que quando algumas pessoas me abordam para conhecê-lo, elas não se sentem 100% seguras com aquilo que eu estou oferecendo. Eu sinto que vem muito disso, da maneira como eu me coloco. Talvez eu passe uma imagem de inexperiência, talvez eu passe uma imagem de muita ingenuidade, porque já me associaram muito com a palavra meiga, fofa e tal. Eu falei, eu acho que isso não passa muito uma autoridade, então eu tô precisando mudar um pouco a minha imagem. Aí ela olhou para mim, ela me disse: "Não, eu te acompanho e gosto muito do que você produz. Para mim você não passa nada disso. Para mim você não passa nenhuma ingenuidade, nada disso. Para mim você passa realmente essa força. Para mim você sabe do que você tá falando. Eu acho que
tem hora que a gente precisa parar, e é aqui que eu quero que você respire fundo para receber, porque ela me disse isso e tá reverberando em mim até agora. A gente precisa parar de querer se consertar o tempo todo. Tudo bem a gente mergulhar em autoconhecimento e ir descobrindo as coisas e descobrir aquilo que a gente precisa melhorar, mas tem uma hora que a gente precisa parar de buscar pelo que a gente precisa melhorar. Tem hora que a gente precisa parar de buscar pelas nossas falhas. Tem hora que a gente precisa sair desse modo, vamos consertar as coisas. E aqui eu tô misturando um pouco do que ela disse com a maneira como eu interpretei. Aquilo reverberou muito em mim, porque eu estava há muito tempo, eu sinto que desde que eu fiz a transição de carreira e entrei nessa carreira nova, eu estava, desde então, buscando consertar a maneira como eu me expresso, como eu me coloco, como eu sou, para... Eu não consigo nem terminar a frase, porque na hora que eu paro para pensar não tem nem finalidade, assim, mas seria para conquistar determinadas coisas. Durante esse trajeto, eu descobri muita coisa sobre mim e realmente gostei de muitas mudanças que eu fiz. Eu sinto que eu realmente amadureci, eu sinto que eu olho hoje a minha imagem no espelho, eu falo, me conecto muito mais com ela. Eu sinto que eu me permiti buscar novas coisas, mas não da maneira como eu me permitiria lá atrás, porque eu não estava buscando o que eu mais gostava. Eu não estava buscando a mim mesma, eu estava buscando a maneira que seria mais adequada para que o meu trabalho alcançasse tal e tal lugar. E aqui eu estou soando talvez um pouco hipócrita para você, porque eu falo muito sobre termos essa autenticidade, assumimos os efeitos colaterais de sermos quem nós somos, e você está me ouvindo dizer que eu estava tentando suprir expectativas. Eu quero dizer que isso não era de todo consciente. Eu achava que eu realmente estava buscando a minha melhor versão. Eu tenho uma grande amiga, a Nanda, que ela fala que a gente não tem que buscar a nossa melhor versão, a gente tem que buscar a nossa versão preferida. Porque dizer que a gente busca a nossa melhor versão, parece que essa versão que a gente é hoje não vale nada. Eu acho isso tão interessante. Mas eu estava em busca da minha melhor versão. E eu tinha esse mecanismo de olhar para mim e falar, não, eu vou reforçar isso em mim que eu gosto, eu vou fazer isso que eu gosto. Mas tinha ao mesmo tempo um olhar viciado na falta. É aqui que a gente precisa olhar. Por mais que esse caminho que eu estava trilhando até agora, ele realmente fosse genuíno e ele realmente veio, me trouxe mais força, me trouxe mais coragem, me trouxe mais apropriação de quem eu estava com um olhar viciado na falta. Eu estava toda hora buscando o que faltava para. Então eu fazia todas as mudanças em mim, eu me sentia confortável comigo, mas ainda assim eu achava que não surtia efeito no externo, eu ficava buscando aquilo que faltava consertar. Eu não acho que foi de todo improdutivo esse olhar, porque eu sinto que eu estava buscando sim encontrar uma forma mais genuína de transmitir as mensagens que eu quero, de entender o que é esse trabalho que eu tô vivendo, de expressar quem eu sou. Só que eu acho que a intenção foi genuína, mas os meios não. E é aqui que eu quero botar a luz para você, porque talvez você esteja vivendo esse momento. A intenção de se melhorar, de aprimorar, de se lapidar é muito genuína. A gente querer ter um alcance maior no nosso trabalho, se você é empreendedora assim como eu, ou criadora de conteúdo assim como eu, é muito genuína. A gente querer ser reconhecida, ser respeitada, tudo isso é muito genuíno. E realmente você começa a pensar nas coisas que você precisa fazer para alcançar esses objetivos e até aí tá tudo muito, muito que bem. Onde não começa a ficar muito que bem é quando você começa a achar que o problema está sempre sendo você. O problema é você e só você. Quando você se responsabiliza demais. Quando a gente entra nos mergulhos do autoconhecimento, a gente pode desenvolver algumas coisinhas, os efeitos colaterais que não são muito positivos. Um é a hipervigilância, a gente começar a tentar ver de fora, né, tudo aquilo que a gente está fazendo e que a gente está escolhendo, hiperanalisar as coisas, tudo tem que ter um significado, tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter uma razão, então a gente fica naquela obsessão por achar a razão daquilo que a gente está fazendo, e esse olhar para a falta. Não, falta ainda isso, falta ainda aquilo, falta ainda aquele outro. Se eu não conseguir alcançar tal coisa, é porque ainda me falta tal coisa. E nisso, como eu me percebi, como eu vivenciei essa experiência, todo ciclo,
eu me sentia em crise absoluta com o meu trabalho. Todo o ciclo. Entrava uma crise muito profunda com o meu trabalho. E olha só como isso é ingrato, porque eu tenho um trabalho que ele está crescendo, sim, que ele me traz estabilidade, que ele é próspero, ele tem resultados muito incríveis por quem passa por ele. Eu tenho depoimentos maravilhosos das minhas mentoradas, quem passou pela mentoria fala super bem dela. Eu tenho certeza que quem for na vivência presencial vai ter também uma transformação, assim como quem foi nas vivências da Amazônia. Eu tenho claro na minha frente que esse trabalho é bom. Mas eu começo a achar que ele não é e duvidar da capacidade dele por conta desse olhar viciado para aquilo que falta para ele chegar aonde eu almejo. E eu vou dizer para vocês que está sendo um pouco desafiador falar tudo isso para vocês, porque tem uma voz na minha mente que diz: se você compartilha tudo isso com as pessoas, elas não vão te levar a sério. E aí cai de novo naquilo que eu comecei falando, que é o meu receio das pessoas não me levarem a sério. E aí eu estou até abrindo isso para vocês para dizer que estar aqui compartilhando, até você que tem vontade de compartilhar as suas coisas, saiba que nem sempre vai ser tranquilo. A gente precisa desses desafios justamente para a gente conseguir crescer de verdade. Eu mesma já escrevi algumas vezes para você sobre duas coisas. A primeira é como você não é para todo mundo. Existem pessoas que simplesmente não vão se conectar com você e tá tudo bem. E a segunda é que ser você já é coisa pra caramba. E eu te falo as coisas que eu também preciso ouvir. Eu te falo as conclusões que eu tenho sobre os meus processos, porque eu preciso me lembrar que ser eu já é coisa pra caramba. Eu preciso te lembrar que existir já dá um trabalho danado. E a gente ficar tentando se consertar demais, tentando achar que a gente tá errada o tempo inteiro, isso enfraquece a nossa confiança e a nossa ligação com a nossa liderança interna. E o mais engraçado é que muitas vezes esse nível alto de exigência com a gente, ele vem disfarçado de ambição. Não, é que eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ser melhor. Então, não é que eu tô, sabe, me diminuindo, é que eu tô querendo ser melhor. E eu acho que realmente tem um lugar que é isso. Eu e Nara, por exemplo, eu quero muito aprimorar esse trabalho, eu quero muito que ele cresça. Eu tenho sim vontade de que, enfim, que ele atinja mais pessoas e, enfim. O problema, na verdade, é só esse vício de buscar aquilo que tá errado em você. A resposta que esse ciclo me trouxe em contato com a liderança interna, quem for na imersão em outubro, eu vou ensinar vocês rituais. E quando eu digo rituais, gente, não é nada, não, são práticas, tá? Para vocês se conectarem com essa liderança e aprenderem a ouvir a voz dela, que é muito pontual e muito característica. Eu vou ensinar vocês isso, porque é uma prática que eu faço mesmo. E ela me disse: descansa na dúvida. Eu percebi que eu tô passando por um momento de transição. Eu fui 12 anos atriz, né? Então, durante 12 anos eu sabia muito o que eu queria, era muito focada, era muito uma coisa só. Depois que eu fiz a minha transição de carreira, eu fui buscando coisas, mas eu queria a mesma certeza que eu tinha lá atrás, sendo que eu estava buscando entender quem era essa Inara sem aquilo. E eu já queria uma certeza. E essa exigência de trazer uma certeza absoluta para mim de quem eu vou ser daqui 10 anos, eu acho que essa visualização é muito boa, a gente realmente tem um panorama de quem eu quero ser daqui 10 anos. Tudo bem eu pensar em quem eu quero ser daqui 10 anos, mas eu não posso viver apenas para ela. Eu preciso viver um pouco para mim também. Eu percebi que eu não estava vivendo para mim, para quem eu me tornei depois de 10 anos. Quem eu era aos 23 foi moldando quem eu sou hoje aos 33. E as minhas decisões de hoje moldam quem eu serei aos 43. Mas deixa eu ser essa versão de 33 um pouco. A Rupi Kaur uma vez escreveu: você nunca mais vai ser essa versão que você é hoje, né? Então, aproveita quem ela é. E eu percebi que eu estava com um olhar tão viciado para aquilo que eu precisava consertar em mim para chegar lá daqui 10 anos, que eu não estava aproveitando ser quem eu sou, quem eu me tornei.
E quem eu me tornei é legal pra caramba. Eu passei por várias coisas, eu tenho grandes conquistas pessoais e profissionais que me orgulham da minha trajetória. E eu não estava parando para descansar em quem eu sou. Descansar, observar a vista, ver onde eu cheguei até agora. E talvez você que me ouça esteja passando por um momento parecido. Que você quer tanto chegar num lugar que você só pensa no que te falta hoje para que você chegue naquele lugar. E isso faz com que você alimente, porque pelo menos estava fazendo comigo, com que eu alimentasse só as coisas dessa dúvida, sabe? Dessa falta, não dessa dúvida, dessa falta. Então, por exemplo, eu tinha que saber mais coisas sobre o que me falta, então eu só ia atrás de cursos, conhecimento sobre isso que eu achava que me faltava. Ao invés de alimentar quem eu sou, eu comecei a me sentir com baixa energia criativa e eu percebi que era porque eu não estava dando alimento para mim mesma, para as coisas que eu gosto, eu não estava me nutrindo das coisas que eu gosto, das coisas que são, eu falo agora de conhecimento, assim, das coisas que me preenchem. Eu estava só me nutrindo daquilo que me falta. Então, eu amo buscar conhecimento, eu amo mergulhar em coisas novas. Só que quando esse mergulho vem só de um lugar da escassez, vem só de um lugar do que eu acho que eu preciso ter a mais de conhecimento, e não de um lugar de, pera, deixa eu me nutrir disso, também fica complicado as coisas, porque a gente começa a não ter mais o momento de se sentir a gente. Eu estava sentindo falta de me sentir eu mesma ontem à noite, depois de ter tido vários insights, né, porque eu fui conversar com uma grande amiga e ela me trouxe várias provocações, aquilo foi reverberando em mim, eu fiz meu ritual de conexão com a Ksabi, ela me trouxe essa frase, tudo que eu quis fazer foi assistir a série A Amiga Genial, que saiu a última temporada, o meu livro preferido. Se você não leu, eu recomendo que você leia a Tetralogia Napolitana de Helena Ferrante, são meus 4 livros preferidos da vida. E tem uma série, mas eu recomendo que você leia antes de ver a série. E lançou a nova temporada da série e eu fui assistir a série e eu me senti tão preenchida de mim. Falei, ah lá ela, essa é ela eu. É disso que eu gosto. E eu preciso me nutrir mais das coisas que eu gosto para que eu possa me sentir relaxada na minha existência. E mesmo que eu tenha dúvidas sobre o meu futuro, relaxar na dúvida sabendo que quem eu sou hoje já está. Tudo bem eu ter dúvidas sobre quem eu vou ser lá na frente. Eu tô trilhando um caminho, eu já tenho um trabalho, eu tenho a minha vida, eu tô fazendo as coisas necessárias. Tudo bem eu estar em dúvida. Tudo bem. Descansa na dúvida. Descansa na dúvida e descanse em si. Descanse em quem você se tornou. E eu tô falando isso pra você e pra mim, porque eu fiquei falando isso pra mim. E eu quero muito que isso sirva para você também. Eu senti de trazer esse assunto hoje porque ele me tomou, ele me arrebatou muito. E eu quero muito que esse espaço seja de troca genuína entre a gente, onde eu possa trazer alguns conhecimentos, mas onde eu possa também baixar um pouco a guarda e falar com você de um lugar de mulher para mulher mesmo. E eu recomendo que você faça isso. Se você for criadora de conteúdo, poder trazer as suas questões, mas se você não for, traga suas questões para seus amigos, seja vulnerável entre os seus. Lógico que entre os meus eu sou muito mais do que aqui, porque, né, gente, pelo amor de Deus, óbvio, mas tenha um espaço para que você possa se vulnerabilizar, para que você possa se mostrar essa incompletude, essa dúvida ambulante, porque é muito normal. Eu vi esses dias um post de uma criadora de conteúdo que eu gosto, que ela colocou isso, vamos normalizar o estar em dúvida sobre as coisas, vamos normalizar a dúvida. A gente começou numa cultura agora que parece que a gente tem que ter certeza sobre todas as coisas e de repente quando você está em dúvida você se sente inadequada. Tá tudo bem se você está em dúvida sobre o seu futuro, mas tenta se conectar cada vez mais com aquilo que você deseja hoje. Hoje, tudo que eu desejo é relaxar em quem eu sou, relaxar em quem eu me tornei, porque eu quero aproveitar a vista das coisas que eu conquistei. Eu conquistei coisas tão legais e esse olhar viciado para a falta estava me distanciando de ver isso. Hoje, para você ter uma ideia, eu acordei muito mais leve. Muito, depois que eu tive essa conexão com a Ksabi, ela me disse descansa na dúvida. Eu acordei tão mais leve, eu fiz as coisas que eu gosto de fazer de manhã, eu acordei falando, meu Deus, eu vou aproveitar esse dia que tá lindo, eu vou aproveitar ser eu. Vestir essa versão que eu me tornei aos 33. Eu não posso ficar só flutuando, buscando essa versão ideal que vai existir em algum momento, e eu nem sei se vai também, mas flutuando, buscando essa versão que é completa. Eu já sou
Eu escrevi sobre isso na newsletter. Essa semana a newsletter foi sobre maternidade e eu sempre desejei ser mãe. Mas em alguns momentos eu me questionava, será que eu não vou ser feliz ou completa se eu não for mãe? E aí eu olhava pra mim hoje, eu não sou mãe e eu me sinto feliz e completa. Tá tudo bem. A minha realidade hoje é sem filhos e eu me sinto muito feliz. Eu já tenho essa resposta, eu sei que eu vou me sentir feliz, porque eu já sou. As coisas que eu desejo conquistar, elas não podem vir de um lugar de cobrança do hoje, elas não podem vir de um lugar condicional da minha felicidade. Elas precisam vir de um lugar de, nossa, eu quero vivenciar, experienciar essas outras coisas, eu quero saber quem eu vou me tornar sendo essa versão, eu quero descobrir quem ela vai ser. Isso é ótimo. Só que para descobrir quem ela será, eu preciso ser quem eu sou, eu preciso relaxar em quem eu sou hoje, eu preciso abraçar quem eu me tornei depois de tantas coisas vivenciadas. Abrace quem você se tornou e que você descanse em quem você se tornou e que você descanse nas dúvidas que você tem um pouco, para que você possa encontrar as respostas sem forçar a barra, sem uma exigência com você, como eu estava fazendo comigo, uma exigência de ter respostas, uma exigência de saber as coisas, uma exigência de preencher o espaço que falta. Deixa o espaço que falta vazio, sustenta isso. Descansa na dúvida, descansa em quem você se tornou e aproveita um pouco quem você se tornou, sabe? Foi muito importante ter ouvido isso. Foi muito importante passar por essa crise. Foi muito importante a conversa que eu tive com essa amiga. Foi muito importante e está sendo muito importante para mim me permitir descansar na dúvida. Dito isso, quero te convidar mais uma vez para a imersão que vai acontecer em outubro. Eu vou guiar você por esse processo de entender como ouvir a liderança interna, quais são as práticas que te levam a isso, para que aí sim você se posicione e comunique as coisas que você deseja. Vai ser um final de semana lindo, potente, de trabalho, e é um trabalho muito conectado mesmo, muito feminino, de muita troca, corpo, sensorial e algumas surpresas que eu só vou contar logicamente para quem estiver lá, porque tem que ter surpresa, né, gente? Mas todos os detalhes vão estar no link daqui embaixo na descrição. As vagas vão até dia 10 de outubro, mas elas podem se esgotar a qualquer momento porque são apenas 15. Será um grupo bem seleto, porque eu quero guiar vocês de uma forma mais íntima mesmo, para a gente conseguir acessar esses lugares. Vou trazer exercícios, técnicas, práticas para vocês poderem ouvir essa liderança, entender qual é a voz dela e aprender a se colocar no mundo pelo que vocês desejam e aprender a relaxar em quem vocês são hoje. Porque quem vocês são hoje já é coisa pra caramba. Existir já é muita coisa. E que a gente aprenda a sustentar a nossa existência e aonde a gente chegou, para que a gente possa, assim, pavimentar os próximos caminhos. Tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, de recomendar esse podcast, esse videocast para os seus amigas, para elas também fazerem parte dessa egrégora aqui com a gente. Comente aqui embaixo como que você recebeu esse episódio, como que foram os insights, e a gente se vê na semana que vem, às 11 da manhã.